Início da narração. E se o nosso tempo tivesse um fim já decretado? E se as crises, as guerras e as pragas que testemunhamos fossem apenas o sussurro, o prelúdio de um grito cósmico que está prestes a ecoar? Por milênios, um livro selado guardou os segredos do capítulo final da humanidade. Um texto que não fala apenas do fim do mundo, mas do fim de um mundo. O que acontece quando o tempo dos avisos se esgota? O que acontece quando a paciência divina se transforma em juízo irrevogável? Das visões de João, na ilha de Patmos, ergue-se uma sequência de eventos que desafia a nossa compreensão. Vimos a abertura dos selos, cavaleiros que trouxeram conquista, guerra, fome e morte. Eram os primeiros tremores. Ouvimos o toque das trombetas, saraiva e fogo, mares e rios contaminados, o sol e a lua feridos, um abismo que se abriu. Eram os alertas, os ecos de um chamado ao arrependimento que, em grande parte, não foi ouvido. Enquanto a humanidade se ajoelhava diante do poder efêmero de uma besta que subia do mar e aceitava em sua mão e em sua testa uma marca de lealdade a um sistema corrupto, no céu, a justiça se preparava para o seu ato final. Não mais um aviso, não mais um convite. Desta vez, seria a consumação. E eu ouvi, vinda do santuário, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. A primeira taça é derramada, e uma chaga maligna e dolorosa atinge todos os que traziam a marca da besta e adoravam a sua imagem. A lealdade que prometeram se manifesta em seus corpos, uma ferida externa que revela a podridão interna da escolha que fizeram. A segunda taça é lançada sobre o mar, e o mar, berço da vida e rota das nações, torna-se como o sangue de um morto. A vasta imensidão azul se converte num silêncio vermelho e pútrido, e toda a alma vivente no mar morre. As artérias do comércio e da civilização global entram em colapso. A terceira taça atinge os rios e as fontes das águas. A própria fonte da vida se transforma em morte, e uma voz ecoa: Justo és tu, ó Santo, porque julgaste estas coisas. Visto que derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores. A natureza da retribuição é poética e terrível. A quarta taça é derramada sobre o sol, e a estrela que nos dá luz e calor recebe poder para queimar os homens com fogo. Não há sombra, não há refúgio. O julgamento vem da fonte de onde se esperava a vida, e os homens, consumidos em dor, blasfemam o nome de Deus, mas se recusam a se arrepender. A quinta taça é lançada diretamente sobre o trono da besta, e o seu reino se enche de trevas. A luz da falsa esperança se apaga. Não é uma escuridão física, mas a escuridão da angústia, do desespero e da total ausência de sentido. Em agonia, eles mordem as próprias línguas de dor, mas a soberba em seus corações é mais forte. A sexta taça seca o grande rio Eufrates, a barreira simbólica que separava mundos. O caminho está preparado para os reis que vêm do Oriente. Forças invisíveis são liberadas para reunir todas as nações para a batalha. O palco está montado para o confronto final num lugar chamado Armagedon. E então, a 7ª e última taça. Ela não é derramada sobre a terra ou o mar, mas no ar. Ela afeta tudo. E uma voz poderosa brada do trono no céu, declarando: Está feito! Relâmpagos, vozes, trovões e o maior terremoto que a humanidade já conheceu. Cidades caem, ilhas fogem, montanhas desaparecem. A Grande Babilônia, o símbolo de todo o sistema mundial de poder, orgulho e corrupção, é lembrada diante de Deus para lhe ser dado o cálice do vinho do furor da sua ira. Em meio ao caos da desconstrução, uma promessa antiga começa a tomar forma. A queda do que é corrupto abre espaço para o que é eterno. O fim deste mundo não é o fim de tudo, mas o doloroso parto de um novo céu e uma nova terra,
onde a justiça finalmente habita. Os símbolos do Apocalipse não são apenas crônicas de um futuro distante, são um espelho para a nossa era, um espelho que reflete as nossas escolhas, as nossas lealdades e os sistemas aos quais entregamos a nossa adoração. A profecia nos força a encarar uma verdade desconfortável. E se o juízo final não for apenas um único evento no fim dos tempos, mas um processo contínuo, onde cada geração é pesada na balança? E se as taças da ira já estiverem silenciosamente começando a ser derramadas? Fim da narração.